Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Nós temos feito a exposição aos Romanos. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer a exposição aqui no capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 15. Romanos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles aqui se refere aos judeus, e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre nós nesse momento em que a tua palavra será pregada. A nossa oração é para que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra e pelo teu Espírito. Tira, ó Deus, todo e qualquer impedimento da exposição da tua palavra, ó Deus. Que a tua palavra cale fundo aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ter claro entendimento dela e daquilo que devemos fazer para a nossa própria salvação. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um missionário. E Paulo queria que as pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Ele queria que as pessoas fossem salvas. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: o que fazer para ser salvo? O que nós devemos fazer pela nossa própria salvação? Paulo vai falar um pouco a respeito disso no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, como missionário, ele tinha o objetivo de chegar à Espanha. Aqui a carta aos Romanos fala sobre isso. E Paulo, quando ele escreveu esta epístola, esta carta, Paulo tinha o objetivo de pedir a ajuda dos irmãos ali em Roma para chegar até a Espanha. Paulo faria uma viagem onde ele passaria por Roma e o desejo dele era que ele fosse apoiado pela igreja de Roma para que ele pudesse chegar à Espanha e pregar o evangelho ali na Espanha. Então, como missionário, Paulo tinha o desejo no seu coração de que as pessoas ouvissem o evangelho e fossem salvas. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 9, meus irmãos, que é o capítulo que antecede, o capítulo de número 10, o capítulo de número 9, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo ali uma exposição da soberania de Deus na salvação. Paulo mostra no capítulo de número 9 que a salvação, ela depende somente do Senhor. Ela é um ato exclusivo de Deus. Paulo argumenta no capítulo de número 9 que Deus salva quem Ele quer e somente quem Ele quer. A salvação, do começo ao fim, é uma obra de Deus. E depende tão somente de Deus querer ou não usar a sua misericórdia para a salvação. Em outras palavras, meus irmãos, Deus
não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva quem ele quer, segundo a sua soberania. A misericórdia, que a palavra misericórdia significa algo que nós não merecemos, assim como graça. Deus estende a sua misericórdia a quem ele quer. É isso que Paulo mostra no capítulo de número 9. No versículo de número 16 ele diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É isso que Paulo fala a respeito da salvação. E o apóstolo Paulo argumenta ainda no capítulo de número 9 que não há qualquer injustiça da parte de Deus. Não há qualquer injustiça da parte de Deus. No versículo 14, Paulo levanta a questão e ele mesmo responde: a injustiça da parte de Deus? Paulo diz: de modo nenhum, não há injustiça da parte de Deus. Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e ele é soberano sobre a salvação. Mas no capítulo de número 10, Paulo vai dizer que embora Deus seja soberano para a salvação, no que se refere à salvação, há uma responsabilidade minha, há uma responsabilidade sua na nossa própria salvação. Há uma participação nossa na salvação. Isso, meus irmãos, é difícil para nós entendermos, porque por um lado a Bíblia diz que a salvação depende somente do Senhor. Por outro lado, nós devemos dar passos em direção à nossa própria salvação. Há uma participação nossa na salvação. Muitos chamam isso de um paradoxo, uma antinomia. Mas, meus irmãos, as duas coisas são igualmente apresentadas na palavra de Deus. E nós não podemos suprimir uma e exaltar a outra. As duas coisas são realidade. Deus é soberano na salvação. E nós devemos dar passos em direção à nossa própria salvação. Porque a Bíblia fala das duas coisas. A Bíblia fala sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade humana. Na mensagem de hoje, nós vamos enfatizar a responsabilidade humana. Agora, imagine o seguinte, muitos ilustram dessa forma. Imagine que alguém está indo por uma estrada, e nessa estrada diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você está vendo essa placa. Depois que você passa pela placa, você olha para trás, você vê escrito atrás da placa: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A Bíblia enfatiza as duas coisas. Diz que nós devemos ir a Cristo, mas a Bíblia também diz que ninguém pode ir a Cristo senão através da graça do Pai. Imagine também o exemplo de uma criança que tem um arco e uma flecha na mão. Mas a criança, ela não tem força para si mesma entesar o arco, para fazer o arco encurvar e ter força, para que a flecha atinja o alvo. A criança não tem forças. Mas o pai chega por trás da criança, segura nas mãos da criança e puxa a flecha junto com a criança. O arco é entesado, a flecha é atirada. E quando a flecha atinge o alvo, a criança diz: acertei! Mas a criança não teria feito sem o pai. Os irmãos compreendem? A Bíblia enfatiza as duas coisas: a soberania de Deus na nossa salvação e a nossa responsabilidade humana na salvação. E uma coisa não exclui a outra. Entendido isso, meus irmãos, Paulo vai dizer o que nós precisamos fazer para sermos salvos ou para alcançarmos a salvação. Primeira coisa, queridos irmãos, e são 4 breves pontos. Primeira coisa que devemos fazer a respeito da nossa própria salvação. Se queremos ser salvos, Paulo vai dizer que nós devemos abandonar toda a justiça própria e devemos sujeitar-nos à justiça que vem de Deus. Amém, igreja? Nós devemos abandonar toda a nossa justiça própria e nos sujeitarmos à justiça que vem de Deus. Veja comigo ali os primeiros versos, novamente, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Paulo está falando a respeito dos judeus. Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dos judeus são para que eles sejam salvos.
Então Paulo já coloca aqui os judeus num estado de perdição, porque Paulo está orando pela salvação dos judeus. Eles estão perdidos, diz o apóstolo Paulo. Paulo diz no verso de número 2, eu lhes dou testemunho de que os judeus têm zelo por Deus, porém eles não têm entendimento. Os judeus, meus irmãos, são o povo mais zeloso por Deus, são o povo mais zeloso pela religião, mas eles não têm entendimento. Versículo de número 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que o apóstolo Paulo, meus irmãos, está dizendo é que os judeus, o povo mais zeloso, os judeus são zelosos de pelo menos 3 coisas. Eles são zelosos no cumprimento da religião. Os judeus, eles cumprem ali piamente a religião. Os judeus, eles são caridosos. Eles procuram fazer esmolas, procuram fazer o bem aos necessitados. Os judeus também procuram cumprir toda a lei de Deus que nós conhecemos, especialmente os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Os judeus procuram cumprir toda a lei, mas Paulo diz, mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, eles estão perdidos. Eles são um povo que não é salvo. E por quê, meus irmãos? Porque procuram estabelecer a sua própria justiça. Quando é que nós estabelecemos a nossa própria justiça? Quando nós cremos que, através das nossas obras, nós seremos salvos. E a Bíblia diz que as nossas obras, obras de religião, obras de caridade, as nossas obras, elas não podem nos fazer merecer a salvação. O único meio, meus irmãos, de sermos salvos é através de Cristo Jesus. É crendo que Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e que a obra dele na cruz foi suficiente e eficaz para a nossa salvação. Paulo não está dizendo que o cumprimento da religião não é importante, nem que o cumprimento da lei não é importante. Paulo não está dizendo para não sermos caridosos. Paulo está dizendo, meus irmãos, que essas coisas, elas não são suficientes e não somam pontos, vamos dizer assim, para a nossa salvação. Para sermos salvos, nós devemos crer que a obra de Cristo, que aquilo que Cristo fez na cruz, é suficiente e eficaz para a nossa própria salvação. Se alguém perguntasse a você, imagine, meus irmãos, isso aqui não vai acontecer jamais, porque não funciona assim. Mas imagina você chegando na porta do céu e Deus lhe perguntando, por que devo deixar você entrar aqui? Ah, Senhor, eu ia na igreja todo domingo, na escola dominical e no culto. E de vez em quando eu ia na quarta-feira. Mas olha, Senhor, eu dava também esmolas. E eu procurava cumprir a lei. Deus vai dizer, você não vai entrar aqui no meu céu. Porque, meus irmãos, para entrar no céu, é preciso crer nos méritos de Cristo e não nos seus próprios méritos. As pessoas que creem que entrarão no céu pelos seus próprios méritos, elas vestem a roupagem da sua própria justiça e rejeitam a justiça que vem de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Isso, meus irmãos, é tão sério que se os irmãos observarem ali o verso de número 30, do capítulo de número 9, Paulo diz assim, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação. E o que é justificação? Justificação é um termo do tribunal. Muitos aqui já ouviram bastante sobre isso esse ano. É a declaração de Deus de que nós somos justos, mesmo sendo nós pecadores. É o que nós vimos no Salmo 32. Os gentios, né, os estrangeiros que não buscavam justificação, alcançaram a justificação, mas uma justificação que vem da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou a justificação. Por quê? Porque não decorreu da fé e sim das obras. E Israel então tropeçou na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Essa rocha, meus irmãos, é Cristo. A nossa salvação deve estar alicerçada somente em Cristo.
E é claro, o verdadeiro cristão, ele vai ser zeloso da religião, ser zeloso da caridade, ser zeloso da lei, mas esse zelo nosso, meus irmãos, deve ser um zelo com entendimento e não sem entendimento. Que entendimento é esse? O entendimento de que nós somos zelosos não para sermos salvos, mas somos zelosos porque fomos salvos. Amém, igreja? Os irmãos estão compreendendo? Toda a epístola de Romanos, meus irmãos, trata a respeito disso, de nos despirmos da nossa justiça e nos revestirmos da justiça que Deus tem para nós. Quero ser enfático nesse ponto. Toda a sua justiça, toda a minha justiça, aos olhos de Deus, não passa de trapo de imundícia. Todas as nossas obras, por melhores que sejam, por mais belas que sejam, elas estão contaminadas pelo pecado. Por isso, se apresentamos a Deus ofertas de justiça, que são somente nossas, elas serão rejeitadas pelo Senhor, assim como foi rejeitada a oferta de Caim. Porque a oferta de Caim não estava revestida de sangue. A oferta de Abel foi aceita, não porque era melhor que a de Caim, mas porque a oferta de Abel trazia sangue. E qual sangue, meus irmãos, que apresentamos a Deus? Não o nosso próprio, mas o sangue de Cristo. Nós seremos aceitos por Deus, uma vez lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é por meio de Cristo que todas as nossas obras serão aceitas. O nosso culto é aceito por mediação de Cristo. As nossas boas obras são aceitas por Deus pela mediação de Cristo. Não há salvação sem o Redentor. Ninguém alcança ou atinge a salvação por mérito próprio, mas os méritos são de Cristo. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Segunda coisa, meus irmãos, a primeira coisa que devemos fazer pela nossa própria salvação é abandonarmos toda a nossa justiça e recebermos e nos apropriarmos da justiça que vem de Deus. A segunda coisa que devemos fazer é receber a palavra da fé que é pregada. O apóstolo Paulo diz a partir do verso de número 5, ele diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Verso de número 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que no Antigo Testamento Moisés disse: se você cumprir toda a lei e viver pela lei você será salvo, pela lei você viverá. Isso, meus irmãos, era uma realidade. Por quê? Porque quando nós pensamos em lei, geralmente nós pensamos em quê? Em regras. Mas a lei de Moisés, ela não era composta só de regras, só de normas. Ela também continha-se na lei estatutos e juízos. Isso significa o seguinte: qual era o principal mandamento da lei? Os dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas qual era o fim da lei? No verso de número 5, de número 4, Paulo diz: porque o fim da lei é? Qual é o fim da lei? O fim da lei, meus irmãos, é nós pecarmos, quebrarmos a lei. Imaginemos que estamos no Antigo Testamento. Se pecássemos e quebrássemos a lei, deveríamos fazer o quê? Oferecer um sacrifício. Ali estava o fim da lei. No final das contas, todo o povo de Deus ofereceria sacrifícios pelos seus pecados, para ser perdoado. E haviam grandes sacrifícios, como a Páscoa, também como o dia da expiação,
O fim da lei sempre apontava para o Cordeiro, porque a lei mostra que nós somos pecadores. No Novo Testamento, meus irmãos, nós não temos mais o Cordeiro. No Novo Testamento nós temos o quê? Jesus Cristo, nosso Senhor. No Antigo Testamento eles deveriam depositar a sua confiança no Cristo, que viria, que substituiria o Cordeiro. No Novo Testamento nós depositamos a nossa confiança no Cristo, que é Jesus e que substituiu o Cordeiro. Amém, igreja? Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, creiam em Jesus, creiam na palavra da fé que nós pregamos. Não fiquem mais buscando o Cristo, porque Ele já veio, Ele já morreu na cruz pelos meus pecados, Ele já morreu na cruz pelos seus pecados. E se você crer em Jesus, você será salvo. Não é isso que diz o principal, ou o versículo mais conhecido do Evangelho de João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Irmãos, em que consiste a vida eterna? Em crer que Jesus é o Cristo, e que Ele morreu por mim, e que Ele morreu por você. Que tudo que era necessário para mim e para a sua salvação, Ele fez. Mas o que acontece? Muitas pessoas não creem na palavra. E quem não crer na palavra será condenado. E esse era um dos problemas dos judeus. Por isso que Paulo inicia o capítulo 10 dizendo, olha, eu suplico e eu oro a Deus a favor dos judeus para que eles sejam salvos. E os judeus estavam condenados por quê? Porque os judeus não eram salvos, na sua maioria. Eles não eram salvos porque eles não acreditavam que Jesus era o único Senhor e Salvador. Mas eu digo a você, se você crer em Jesus como Senhor e Salvador, você é uma pessoa salva. Mas pastor, eu sou um grande pecador. Eu digo a você, todos nós que estamos aqui, somos pecadores. E para sermos salvos, todos precisamos de Jesus. Sem Ele, nenhum de nós entraria no reino dos céus. Amém, igreja? Ele fez tudo para a nossa salvação. E a fé, Paulo diz, a fé em Cristo vem pela pregação. A palavra da fé que pregamos, Paulo diz ali no verso de número 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Por isso as pessoas que ouvem a palavra e rejeitam a palavra serão condenadas, porque a palavra de Deus está sendo exposta. E é preciso crer nela. E esse é um passo que você deve dar a respeito da sua salvação. Primeiro você deve se despir de toda a sua justiça e sujeitar-se à justiça que vem de Deus. E em segundo lugar, você deve crer na palavra da fé que pregamos, porque esta palavra ela não é minha, não provém de mim, mas ela provém do próprio Deus. E é por esta palavra que Deus salva os pecadores. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que para sermos salvos, para alguém ser salvo, é preciso confessar a Jesus e crer nele. Veja ali, a partir do verso de número 9, do verso 9 a 11, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos ler juntos, meus irmãos, esses dois versos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos, a terceira coisa que é necessário fazer para ser salvo. Paulo diz que é necessário confessar com a boca que Jesus, Ele é o Senhor. Amém, igreja? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, com a boca se confessa a respeito da salvação.
Meus irmãos, é tão profundo esse texto, porque a confissão que Paulo fala aqui não é uma simples confissão, mas é uma confissão pública, uma confissão pessoal, uma confissão pública, uma profissão da verdadeira fé em Jesus. É preciso confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra que aparece na sua Bíblia aí como Senhor é Kyrios, que significa o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o universo, o Senhor sobre o bem e sobre o mal, sobre tudo, aquele que tem o poder de condenar e aquele que tem o poder de salvar. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém, igreja? E se alguém quer ser salvo, deve despir-se de todo o senhorio deste mundo e assumir Cristo como o único Senhor. Todo aquele que receber a Cristo como Senhor será salvo, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso, e Jesus, Ele não é um Senhor morto, mas Ele é um Senhor vivo. A Bíblia diz que Ele ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita de Deus Pai. Eu fiquei muito chocado com uma visita que eu fiz a uma igreja em Gramado, igreja que está no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul, uma igreja belíssima. Mas na frente da igreja tem um Jesus num caixão. Um caixão, desses caixões comuns, né? Mas Jesus, meus irmãos, Ele, para começar, nem usou caixão para ser sepultado. Mas a Bíblia diz também que Ele não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. É preciso confessar Jesus como Senhor, mas é preciso também, veja ali o verso de número 9. Em teu coração é preciso que você creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus, Ele não permaneceu na morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos ao Cristo vivo e ressurreto. E é preciso crer nele assim. Muitos podem enganar, confessando Jesus com a boca falsamente, mas crer no coração é algo que Deus sonda. Deus sonda a fé verdadeira, a fé que está no coração. E aqueles que creem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, diz o apóstolo Paulo, serão salvos. Muitas pessoas não creem em Jesus, e muitos creem em Jesus como um Jesus histórico, mas que não ressuscitou dentre os mortos. Eu já preguei o evangelho a muitas pessoas que me disseram, pastor, eu creio até aqui, mas em ressurreição dos mortos, não. Jesus, Ele não ressuscitou de fato, dizem alguns. Ele ressuscitou apenas em nossos corações. Meus irmãos, isso é falsa teologia. A Bíblia diz que Ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Assim como o seu nascimento virginal é um fato histórico. O tempo que Ele passou em Israel foi um fato histórico. A sua morte na cruz, fato histórico. E a sua ressurreição dentre os mortos também, fato histórico. E somente aqueles que creem nisso, nessas coisas, e confessam a Jesus como Senhor, é que serão salvos. A última coisa, meus irmãos, que é necessário para a salvação. A primeira, abandonar a justiça própria e sujeitar-se à justiça que vem de Deus. A segunda, receber a palavra da fé que pregamos. A terceira, confessar Jesus e crer nele. E a última coisa, invocar Jesus, invocar o seu nome. Veja o que diz o apóstolo Paulo a partir do verso de número 11. Paulo diz, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. No verso 11 ele diz, todo aquele que crê em Jesus não será confundido a respeito da sua própria salvação, a respeito de quem é o Salvador.
e não há distinção no meio de salvação. Veja o verso de número 12. Deus vai salvar tanto o judeu, quanto o grego, quanto qualquer outra pessoa, através da fé em Jesus. Não importa se você é um judeu, mas se você não crê em Jesus, você está perdido. Se você é um estrangeiro, mas se você crê em Jesus, você é salvo. Amém, meus irmãos? Que vantagem o judeu tem de nós? Tem a vantagem de que eles receberam a palavra e de que o Messias veio através dos judeus. Mas é somente isso. Se você crer em Jesus, você é uma pessoa salva, não importa. Deus, o método de Deus salvar os judeus e os estrangeiros é o mesmo. Mas Paulo diz aqui, Deus, ele é rico para todos aqueles que o invocam. Verso de número 12. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar o nome do Senhor? É dizer a Jesus, Senhor Jesus, eu por mim mesmo estou perdido. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e me salve. É clamar a Jesus pela sua própria salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não há outro. Amém, meus irmãos? Todo aquele que dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, sem ti estou perdido. Toda pessoa que reconhecer a sua pobreza de espírito, e a pobreza de espírito, meus irmãos, nada mais é do que reconhecer que não temos nada para oferecer a Deus, mas que Deus tem tudo para nos dar, especialmente a nossa salvação. Quando nós reconhecemos a nossa miséria espiritual, nós então invocamos o nome do Senhor, clamando, salva a minha vida, salva a minha alma, sem ti estou perdido, sem ti estou condenado ao inferno, muitos são os meus pecados e não posso me lavar, mas o Senhor pela graça pode me lavar, então lava-me dos meus pecados e dá-me da tua salvação. Meus irmãos, isso é que invocar o nome do Senhor. Enquanto o pecador não reconhecer a gravidade do seu pecado e o perigo da sua condenação, ele não gritará por salvação, porque se sentirá seguro em seu próprio pecado. Mas, meus irmãos, não há segurança no pecado. Quando nós enxergamos o que o pecado é e para onde ele está nos levando, porque o pecador é como alguém que carrega feixes de lenha para a fogueira onde ele mesmo será queimado. Quando nós percebemos que estamos caminhando como cegos rumo a um abismo sem fim, então nós paramos a nossa caminhada e clamamos a Cristo, salva a minha vida, salva a minha alma. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz o apóstolo Paulo, Deus é rico para com os que o invocam. Deus, ele tem muitos, meus irmãos, Deus é gracioso, não importa o tamanho do seu pecado. Deus está pronto para te perdoar, se você clamar por salvação. Deus está pronto para te salvar. Todo aquele que invocar, não há, meus irmãos, distinção. Não há, meus irmãos, aqui, para alguns, mas Paulo diz, é para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei se você já fez isso. Talvez você ainda não percebeu a gravidade do pecado. Mas eu te convido a perceber a gravidade do pecado. Mas te convido a ver também a graça de Deus. Graça significa favor imerecido. E Deus não te cobra nada pela salvação. Ele diz, meu filho já fez tudo para que você seja salvo. Apenas creia nele. Está cansado e sobrecarregado? Venha a Cristo. Ele tem salvação para você. Meus irmãos, esses são os passos que devemos dar pela nossa própria salvação, a nossa responsabilidade. Embora a salvação seja uma obra de Deus, temos também a nossa participação, uma vez capacitados pelo Senhor. Mas para concluir, não posso descontextualizar
O apóstolo Paulo era um missionário. E ele queria que todas as pessoas ouvissem a respeito do evangelho. O apóstolo Paulo ia passar por Roma e queria a ajuda de Roma para chegar até a Espanha. Então Paulo faz um apelo missionário. Veja comigo o verso de número 14, até o verso 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas? Paulo está dizendo, me enviem para a Espanha. Me enviem para a Espanha, porque os espanhóis, eles estão perdidos. Eles precisam invocar o nome de Jesus, mas como eles invocarão se eles não crerem? Como crerão se eles não ouvirem? Como eles ouvirão se ninguém for até eles pregar? Me enviem para que eu pregue o evangelho lá. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas trazendo isso para a nossa vida. Eu sou um missionário também. E você também é um missionário. Talvez você não saiba disso, mas você é. Porque a grande comissão não foi dada a um, foi dada à igreja. Quantas pessoas você conhece que ainda não invocaram o nome do Senhor? Como essas pessoas vão invocar o nome do Senhor se elas não crerem? E como elas irão crer se você não prega para elas? É preciso que você vá e pregue. E assim elas vão ouvir e vão crer. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Fale de Jesus. Muitas pessoas estão cansadas. Muitas pessoas estão achando que não há salvação para elas. E você pode dizer, olha, há salvação para você. A solução para a sua vida é Cristo. Cristo tem para você o perdão dos pecados e a vida eterna. Ah, mas eu sou um grande pecador. Você vai dizer a elas, Ele perdoa o pecador. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio buscar aqueles que se acham, mas Ele veio buscar aqueles que estão perdidos. Curva a sua cabeça, coloque seu coração diante do Senhor. Ore a Deus. Diga a Deus, uma vez que você ouviu a palavra e entendeu, diga a Deus, Senhor, não há em mim justiça. Revista-me da justiça de Cristo. Creio na Tua palavra. E confesso Jesus como único Senhor e Salvador. Confesse Jesus. E peça ao Espírito Santo, mostre-me a miséria em que eu estou. Porque somente o Senhor me mostrando é que invocarei o nome de Jesus. E serei salvo. E faz de mim, como Paulo, um instrumento da Tua salvação, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Ó Deus amado, todos nós aqui somos grandes pecadores, Senhor. Aos Teus olhos não há um justo, não há um sequer. Todos nós, Pai, somos indignos de estarmos na Tua presença. Mas o Senhor amou o mundo, ó Deus, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não enviou Jesus para morrer na cruz por justos, e sim por pecadores. Nós nos identificamos, ó Pai, com aquele ladrão na cruz que disse, estamos aqui porque os nossos atos merecem. Mas este é o Filho de Deus. Ele estava na cruz sem ter cometido nenhum pecado. Mas o Senhor Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pai amado, que graça é essa? Que é a graça de Cristo também seja dada a nós. Ó Deus amado, salva-nos dos nossos pecados e dá-nos uma vida de santidade, justiça e retidão diante de Ti. Que nós sejamos sim, Senhor, zelosos da religião, zelosos da caridade, zelosos da lei, mas
que não façamos isso sem entendimento, pensando que essas coisas nos farão merecedores da salvação. Que façamos isso, ó Deus, porque cremos em Jesus e temos nele a convicção da nossa salvação. Ó Deus amado, que o Senhor leve aqueles que ainda não têm certeza da salvação, ainda à noite, em suas casas, a clamarem: salva-me, Senhor. E eu creio, Senhor, creio, e que eles também creiam, que o Senhor é rico para todos os que o invocam. E que todo aquele que invocar o nome do Senhor, sem exceção, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos colocar em pé, igreja. Vamos cantar um hino. Eu achei um grande amigo. E este amigo é o que foi apresentado a você nessa noite. O amigo que nos traz a salvação. Convido o presbítero Ismael a nos ajudar.